livro é muito bom. É muito bom, é muito Eu legal. Gostaram? acho que ele lembrou muito você, esse livro. Porque ele parece mais um livro de filosofia do que um livro de mercado. Porque quando você fala de um livro de psicologia financeira, parece que ele vai ter um monte de dado, de conta, de fórmula, de coisa que você vai aplicar pra investir. E acabou que não é nada disso, sabe? Quase O livro não tem. são um Nem compilado de histórias, na É isso verdade, mesmo. que você vai tirando insights dele. Eu gostei bastante. Lendo esse livro, antes de ler, eu comentei com o Thiago que eu queria fazer um episódio sobre o Psicologia Financeira. Ele falou, cara, você vai gostar desse livro. Pra mim, o Morgan Housel, que é o autor, que inclusive está na plataforma Finclass, ele é o novo Robert Kiyosaki. Ele falou, o livro dele vai ser tão famoso quanto Pai Rico, Pai Pobre. Uau. Porque tem essa mesma pegada. É um livro muito mais sobre a importância de se investir o dinheiro ao longo do tempo do que sobre como você fazer isso. Apesar de no final ele falar como que ele faz, deixando muito claro que ele não acha que porque ele faz dessa maneira é a melhor forma, é a que mais funciona pra ele. Mas eu gostei bastante. Tem a mesma opinião, Leandro? Eu vou sacrificar minha reputação aqui e falar que eu acho que é até melhor do que o Pai Rico, Pai Pobre, porque o Pai Rico, Pai Pobre é muito bom pra quem é muito iniciante, mas o Psicologia Financeira ele vai mais a fundo em vários temas e o storytelling dele é muito bom, que é uma coisa que eu acho que talvez ele supere o Pai Rico, Pai Pobre. E eu acho que ele até pega um investidor intermediário, tem algumas histórias, alguns viés ali, que às vezes a pessoa até sabe, mas quando você coloca isso numa metáfora, alguma coisa do gênero, facilita muito de você consolidar aquele conhecimento na sua cabeça. E Fala aí. uma coisa interessante também é que, apesar de ser um livro que você imagina que, assim, ele vá... Depois você começa a ler, você começa a entender, né? Que ele vai ter várias histórias e tudo. Só que, cara, ele é mais que um livro de psicologia mesmo, assim. Tipo, basicamente a tese do livro é pegar histórias de pessoas que viveram ao longo da história e depois ele relativiza tudo. Então, o livro ele fala o seguinte: quanto mais você olha pro passado, menor é a confiança que você pode ter sobre a informação que você tá analisando de fato, porque você tá afastando sobre as circunstâncias de como é hoje. Eu achei isso brilhante, né? Porque às vezes os próprios investidores, eles se gabam, então vão se vangloriar pelo tanto de dados históricos que eles têm, quando na verdade, pelas próprias mudanças que acontecem ao longo do tempo, acaba fazendo com que a gente olhar muito pro passado possa não necessariamente trazer confiança sobre o que pode ser projetado no futuro, porque já tá tão longe. Então, eu acho que tiveram vários momentos mindfuck, assim, que são completamente contra-intuitivos, sabe? Em que, pô, não é porque você tem uma base amostral, um espaço amostral muito grande de dados, que você vai tirar uma melhor conclusão por isso. Tem uma frase muito boa que coisas inéditas acontecem a todo segundo, né? Então, Eu anotei não é essa só- frase no meu bloco de notas. Já era, perdeu. É muito boa essa frase, de fato. Mas sobre o livro, ele me ganhou nas primeiras páginas. Porque eu tenho vários livros lá em casa. O que eu mais ganho hoje em dia é livro. Toda vez que eu chego aqui na empresa, tem uma caixa que enviaram, tá lá na mesa do Edu. Eu pergunto, é pra quem? Ele fala, é pra você. Eu abro, é livro. E eu não vou É um ter problema, tempo na minha porque vida daqui a pouco pra a ler. minha casa tá soterrada de livros. Eu não levo pra casa 1/10 dos livros que eu ganho. A Que maioria bom. fica aqui na empresa, fica na biblioteca, o pessoal lê, Que bom. pode pegar. Porque não tem espaço pra isso. E eu abandono a maior parte dos livros que eu começo. Eu começo a ler umas 20 páginas, eu falo, isso aqui não tá legal. E deixo e pego um outro. E esse livro, nas primeiras 20 páginas, já contou uma história pra mim que foi fenomenal. Que é a história do Ronald James Reed. Aham. Vocês pegaram essa parte no Sim, começo, sim, né? sim. Que ele coloca aqui no verbete do Wikipedia, que era um filantropo, investidor, faxineiro e frentista dos Estados Unidos da América. E por que ele conta essa história? E essa parte, pra mim, foi um insight sensacional sobre o mercado financeiro. Esse camarada, que vivia até os 92 anos, teve uma vida totalmente comum. Ele trabalhou como faxineiro, como frentista, consertou carros um tempo, comprou a sua casa, ficou viúvo aos 50, não casou de novo. E aí, quando ele faleceu, que ele ficou famoso. Porque quando ele faleceu, viram que ele tinha um patrimônio de mais de 8 milhões de dólares. Nossa. E pouquíssima gente, né? Naquela época tinha esse patrimônio. Foi em 2014. Ele colocou que menos de 4 mil americanos que faleceram naquele ano, entre quase 3 milhões, tinham um patrimônio de mais de 8 milhões. E o Ronald Reed... Trava-língua aqui. E o Ronald Reed, que era um faxineiro e frentista, era um desses caras. E tem muita gente com uma educação em Harvard, por exemplo, lá fora, que não consegue acumular um patrimônio nem próximo disso. E caras especializados muitas vezes em finanças. É o cara que faz economia, faz administração, vai trabalhar em grande empresa e mete os pés pelas mãos. Aí ele fala, em que outro mercado você consegue ver um faxineiro tendo uma performance melhor do que o especialista? Aí ele faz uma analogia sensacional. Ele diz assim, você nunca vai ver um faxineiro operando o coração melhor do que um cirurgião. Obviamente, né? Uhum. Não dá pra isso acontecer. É o que a gente- Você nunca vai ver um faxineiro projetando uma casa melhor do que um arquiteto. Ou fazendo uma bomba nuclear melhor do que um físico, do que um engenheiro. Agora, você pode ver esse cara tendo um resultado no mercado financeiro melhor do que o de especialistas. Inclusive, gente com prêmio Nobel. Ele conta uma hora no livro a história do pessoal da LTCM, muito rapidamente, né? Que era um fundo recheado de pessoal de Nobel. Os caras que criaram a fórmula Black and Scholes lá,
de precificação de opções e eles quebraram na crise da Rússia em 98. E esse cara não quebrou, ele se aposentou muito rico. Então, de cara ele já mostra, investimento não é só para quem é do mercado, é para todo mundo. Basta que você invista por tempo suficiente que o resultado vai vir. E essa história, inclusive, tem um livro ótimo que eu não sei se tem tradução para português, mas se tivesse seria Quando os Gênios Falharam, Não tem, já alguma coisa tentei assim. comprar. Que é o When Genius Failed, que conta justamente essa história. Foram vários caras extremamente com uma reputação enorme no mercado, prêmio Nobel e tudo mais, que se juntaram para tentar fazer uma arbitragem ali. E o problema da arbitragem é que você tá colhendo moedinha, né? Você aproveita um grãozinho ali que sobra de cada coisa. E para você ganhar dinheiro consideravelmente, você tem que ter uma alavancagem muito grande, porque aí você colhe muitas moedinhas. E isso eventualmente levou a quebrar, pelo ponto que você falou, que eles baseavam muito no passado e aconteceu uma coisa inédita, né? E aí a equação saiu do controle. Um dos insights que ele traz também é que muitos dos maiores resultados ou coisas que foram relevantes para a história foram por conta de eventos de cauda. O que ele define como evento de cauda? É que nós tendemos a atribuir muita importância a coisas que num primeiro momento parecem ser muito importantes, até acontecer alguma coisinha que ninguém estava esperando que muda o jogo. Então ele dá um exemplo mais ao longo do livro que uma frota de um exército tinha pegado tanques de guerra e eles estavam esperando que 100 tanques estariam disponíveis para que eles pudessem prosseguir e continuar guerrilhando. Era a Alemanha invadindo a União Soviética na Segunda Guerra. E aí o que aconteceu? A Alemanha, ao tentar invadir a União Soviética na Segunda Guerra, de repente viu que talvez 20 tanques, se muito, estavam funcionando, porque, na verdade, eles perceberam que ratos estavam roendo a fiação dentro dos tanques que seriam responsáveis por fazer eles se moverem. Ou seja, como é que um projetista, por mais qualificado que fosse, seria capaz de pensar numa circunstância em que ele não estaria brigando contra a União Soviética, mas contra ratos? E essas seriam as reais ameaças que ele deveria se preocupar. Não, imagina numa feira, porque tem umas feiras que acontecem assim anualmente, quando era militar eu ia, que é de armamento. Aí é dominado por israelense, né, vendo o sistema de mísseis dele e tudo. Imagina um cara chegando lá e pensando, isso aqui é a prova de rato? Se o rato fizer um ninho nesse blindado, ele vai continuar resistente? Não tinha como prever esse tipo de coisa.